Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje o tema que abordaremos será obsessões. Este é um tema muito importante dentro da doutrina espírita, um tema que é objeto de muitas preocupações de muitas pessoas, porque nós vivemos em um mundo que é um mundo de vibrações diversas. Estamos mergulhados em um mar vibratório. Espíritos de variados graus evolutivos convivem com encarnados de variados graus evolutivos também. E as obsessões, hoje em dia, estão sendo o tema perturbação espiritual, já está sendo reconhecido pela própria ciência. De modo que a interação dos espíritos com os encarnados é muito maior do que nós imaginamos. Allan Kardec fez um estudo aprofundado a respeito do tema, principalmente na mediunidade. Mas ele dividiu o tema obsessões em 3 tipos. Existe aquela obsessão, que é a obsessão simples, que é a obsessão fruto da invigilância do encarnado, que sincroniza sua onda mental, sua onda vibratória, com espíritos de igual teor. Sincronizando com eles recebem a influenciação desses espíritos, fazendo com que eles se perturbem. Porque o tema obsessão, a palavra obsessão, segundo os melhores dicionaristas, é referente àquele pensamento insidioso, constante, insistente, que a pessoa geralmente não tem o hábito de ter, assim como a própria maneira de ser também muda. A obsessão simples, ela pode ser, por exemplo, tratada com um tratamento na casa espírita, o tratamento de fluidoterapia, com a elevação do pensamento, elevação do padrão de pensamento, fazendo com que a pessoa se liberte realmente desse tipo de obsessão. Evidentemente que a vigilância de cada um de nós tem que ser constante, porque como dissemos, nós estamos em um mundo de vibrações diversas. Quando nós nos vigiamos, nós criamos em torno de nós uma psicosfera positiva, fazendo com que os espíritos perturbadores realmente não consigam atuar em nosso campo mental. Outro tipo de obsessão classificada por Allan Kardec é a chamada fascinação. A fascinação funciona como se fosse um hipnotismo. Os espíritos fascinadores fazem com que o indivíduo perca o discernimento, seu senso de julgamento. E ele perdendo seu senso de julgamento, ele começa a criar fantasias em seu próprio ser, fazendo com que ele realmente haja de uma maneira diferente das pessoas que estão no estado normal. A fascinação ela é interrompida, geralmente, com uma grande decepção, fazendo com que a pessoa leve aquele choque e interrompa realmente o processo de fascinação. A fascinação está atrelada ao fanatismo, muito atrelada ao fanatismo, não necessariamente nas religiões. Esta obsessão atinge também pessoas que são fascinadas por outra, ou fascinadas por um partido, um sistema, por várias coisas. Não faltam espíritos que são fanáticos no mundo espiritual, perturbando aqueles espíritos que são propensos ao fanatismo. A doutrina espírita, como sendo a doutrina da razão, a fé raciocinada, quando o indivíduo realmente percebe os fundamentos básicos da fé raciocinada, ele tem muito menos chance de entrar no processo de fascinação. Porque ele sabe realmente se posicionar espiritualmente diante do problema que se apresenta. O terceiro tipo, e um tipo muito preocupante, é a chamada subjugação. A subjugação é quando existe uma imantação completa no perispírito da pessoa subjugada, ela perde o seu eu, e perdendo o seu eu, ela entra realmente num distúrbio de comportamento muito grande. Geralmente está atrelado
a perseguições do passado, a antagonismos do passado, que encontra o ser encarnado e começa o processo de subjugação. Este processo tem dois efeitos na pessoa subjugada. Ou a pessoa adoece, ou a pessoa assume a postura mental do espírito que está obsidiando. Recomenda-se como tratamento para esse tipo de obsessão o tratamento clínico, porque invariavelmente ele vem acompanhado de um transtorno mental, e o tratamento espiritual. Tratando a causa e o efeito, a pessoa consegue geralmente conviver ou mesmo banir de sua existência essa subjugação. Mas existem alguns casos mais preocupantes em que a subjugação percorre algumas encarnações. A pessoa não consegue se libertar em uma única encarnação. Então nós temos que vigiar sempre as nossas atitudes. Jesus recomendava: orai e vigiai. Quando nós nos vigiamos, nós combatemos as nossas más inclinações, que ainda dormitam dentro de nós. Quando nós nos vigiamos, nós mudamos a nossa maneira de viver, mudamos realmente as nossas condutas. E quando nós oramos, nós entramos em sintonia com a espiritualidade, elevando o nosso padrão de pensamento e fazendo com que nós criemos campos vibratórios favoráveis à aproximação dos benfeitores espirituais. Vejam, pensando dessa forma, nós podemos entender que nós somos os agenciadores dos espíritos que nos acompanham. Modificando nossas condutas, a nossa maneira de ser, nós realmente percorreremos